aqui, de ter a possibilidade de falar num espaço tão precioso. Não é simples isso, né? Não é simples ter esse espaço. Então, eu estou muito agradecida mesmo, tá bom? Eu queria agradecer também toda a formação, né, do simpósio. Foi muito bom passar por esse processo e poder estar aqui, né? Eu sou atriz, então eu sou professora de teatro para atores e atrizes. Esse livro, O Sino Mágico, que está lá fora, ele vai contar mais desse processo da formação de atores e atrizes, já com o meu olhar para a psicologia formativa e mais desse processo. Depois eu vou falar mais do Sino Mágico. Mas hoje eu vou contar para vocês do meu processo com as crianças, que eu achei que fazia sentido falar aqui. Eu escolhi aqui uma imagem que eu acho que é a atmosfera ali dos nossos encontros. A gente passa por várias coisas, né? A gente passa por momentos de tristeza, por muitas coisas, né? Mas essa felicidade, ela é a nossa atmosfera, é aquilo que está sempre lá. E esse é um momento importante da minha trajetória pessoal, profissional, da minha jornada formativa. Essa poesia eu fiz para Denise, que eu encontrei há 10 anos atrás, lá no final de 2013. E ela conta, né, de como eu fui recebida ali até chegar nas crianças. Então, por isso, eu trouxe para vocês para abrir a palestra. Eu vou ler, tá bom? Tá. Uma criança aprende a caminhar e volta em sua comunidade de caminhantes. Entendo, né? Mas há crianças que caminham apertadas só porque em sua natureza gostam de caminhar nas pontas dos pés, enquanto sua comunidade caminha com os calcanhares. Tentei caminhar com os calcanhares, eles doeram, escolaram, as minhas pontinhas dos pés quase sumiram, murchei, até quase ficar sem vida. Mas como a vida ainda estava aqui e o mundo se movimenta que eu volto a encontros, encontrei a sua mão. Sua mão enxergou que os meus pés eram feitos para andar nas pontas e me contou que nada de mal havia nisso. Aos poucos desfiz o meu montar, mais um pouquinho, e hoje posso cuidar dos meus pés, dar suporte aos pés de Helena, que é minha filha, e a tantos outros pezinhos. Bom, eu dou aula em 3 escolas. Eu tenho uma escola de teatro lá em Santo André. Lá a gente tem aula para formação de atores e atrizes e também aula para crianças, né? Na EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística da Prefeitura de Santo André, é uma escola para criança que trabalha com a integração das linguagens artísticas. Então lá eu dou aula de teatro junto com uma professora de artes visuais. A gente dá aula junto. E a IUSOLE, que é uma escola de ensino fundamental que tem o teatro dentro do currículo pedagógico, né? E eu escolhi contar o processo da IUSOLE, embora todas sejam teatro, todas elas eu acho que eu tô acostumada a fazer aqui, que eu não sei, eu vou experimentar. Eu já vi ali, já senti. Em todas elas eu estou fazendo teatro e estou olhando a partir da psicologia formativa. Mas cada uma é um trabalho muito diferente, porque são espaços diferentes, quantidade de crianças, alunos diferentes, propostas diferentes de cada escola, né? Eu escolhi a IUSOLE porque eu acho que é importante pela abrangência. Eu dou aula lá para quase 300 crianças, são 300 crianças. Então eu consigo olhar os tipos, eu consigo olhar uma criança do lado da outra, isso é importante, né? Porque a IUSOLE, o mundo entra mais na IUSOLE do que o mundo entra nas escolas de arte. As escolas de arte ficam mais protegidas, porque eu dou aula 1h30 só para as crianças, né?
elas ficam comigo só esse tempo e elas querem ir, o tempo elas querem ir lá, né? Ah, não vejo a hora de ir lá, né? Tem isso. Os pais que colocam a criança na escola de arte, eles têm já um pensamento que vai conversar, né? Então a gente tem menos conflitos dentro das escolas de arte. O mundo entra mais na Ussoli. Então o que eu vou contar para vocês é sobre o mundo que entra na Ussoli, né? E a Ussoli é uma escola super legal, né? Ela é uma escola que tem a sua inspiração na educação de Reggio Emilia. Ela tem bastante essa relação com a Itália, que a Reggio Emilia, né, construiu a sua, depois da guerra, se reconstruiu a partir da educação. Isso é importante. E essas inspirações, né, trazem para a Ussoli algumas características. Então a Ussoli trabalha bastante a arquitetura, ela tem ambientes criativos. Eu dou aula num teatro que foi construído para eu dar aula dentro da escola, é um teatro de arena, né? Vocês vão conhecer. Ela tem muitos relevos, ela não é uma escola plana, é uma escola que você sobe e desce, você passa, tem vários caminhos. Tem uma relação forte com a natureza, as plantas e com os animais, né? Eu estou lá dando aula entre um pavão e eu tenho uma relação, a gente convive com os animais. Relação com as artes, né? Ter teatro dentro do pedagógico, a gente é difícil de encontrar, né? E estuda muito, uma escola muito estudiosa, faz muitas formações, né? E aí, de onde eu tô, onde eu olho, da minha base, né, para eu começar a fazer o trabalho com as crianças. Eu sou socióloga, né? Então eu olho com esse olhar, eu vejo o mundo neoliberal, assim, eu fico vendo as crianças, eu vejo a concorrência e a padronização dessas 300 crianças, e fica muito claro isso para mim, como elas estão reagindo ao mundo que a gente está oferecendo para elas, né? Esse livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, que são dois franceses, eles vão contando, eu estou estudando eles, né? Eles vão contando como, de 100 anos atrás, o nosso mundo era muito diferente. E como a nossa subjetividade, todos os campos da vida estão sendo tomados por essa cultura que tem essas duas bases, né? Concorrência, e para eu concorrer, eu vou ter que concorrer a alguma coisa, eu vou ter que ser igual. Então eu precisa ser todo mundo igual, né? Então eu estou olhando o mundo assim. E também um teatro que oferta uma coisa para as pessoas, que é um teatro que eu pensava, eu falava, mas a gente já tem tantas perguntas, a gente tem muitas perguntas, por que será que a gente não pode oferecer uma possibilidade que eu encontrei para mim? Não que essa possibilidade seja verdade, mas ela foi para mim, e por que eu não posso oferecer isso um pouquinho? Porque eu acho que isso faz sentido no mundo da gente, né? Eu encontrei um autor que se chama Jorge Dubatti, que tem uma escola de espectadores na Argentina, que é interessante, né? Uma escola de ver, né? De observar, interessante. No teatro, a gente acha que é sempre para ser ator, né? Mas, e aí ele tem esse livro aqui no Brasil, que se chama Teatro dos Mortos, que o Sesc, ele lançou, né? E ele fala também disso, isso afirmou para mim essa história do teatro como um presente que a gente partilha e a gente passa por aquela experiência junto, né? E a gente tem papéis, né? Os atores e as atrizes vão preparar o presente e o público vai estar lá para receber e a gente entra numa festa, uma experiência, né? Então, tô olhando a partir daí, esse é um espetáculo. Isso foi um primeiro encontro da psicologia formativa com o teatro que eu vinha fazendo. Eu estou há 10 anos com a Denise, então eu entrei na terapia e aí a Denise olhava e falava, isso aí que você faz, Renata, tem tudo a ver com a psicologia formativa. Aí eu olhava, ela estava falando para eu botar a mão aqui, eu não estava entendendo, né? Ela falou, não, bota a mão aí, vamos lá, que vai dar certo. E aí ela falou, confia, vai dar certo. Tô falando que o teatro que eu estou fazendo tem a ver com isso, né? E então eu fui para terapia porque eu estava passando por um ending muito importante. Essas duas atrizes também, elas estavam deixando ali a nossa casa, que era a Companhia do Nó. Depois de 8 anos elas chegaram crianças, né? Chegaram dentro da turma de criança e se formaram lá na nossa formação. Cada uma foi para uma universidade fazer teatro. Estavam saindo de lá também.
E aí a gente fez um espetáculo chamado Uma Dança para Partir, que era um ir e vir diante de uma porta, né? Era gente, né? Se preparando para sair por ali. Então, era um espetáculo de 20 minutos, aí todo mundo, mas como é que você vai vender um espetáculo de 20 minutos? Eu falei, mas ele tem 20 minutos. Tem isso. Ele era um espetáculo que entregava como presente, então, a lentificação. Não era o nosso, com o que a gente ia falar para as pessoas, a gente não tinha nada para dizer para as pessoas, a gente estava passando por aquele momento. O que a gente tinha para ofertar para as pessoas era aquela experiência, né? E foi muito interessante, porque essa plateia do primeiro dia da estreia ficou 20 minutos sentada depois. Então eles assistiram 20 minutos e depois eles ficaram 20 minutos esperando. Eles não sei o que eles estavam lá, eles falaram, mas a gente conversou, né? Eu não sei se eles não estavam, né? O que ela fez aqui? Eu não sei. Mas foi muito importante pra mim e marcou esse, comecei a entender a Denise, né? Eu falei assim, tem a ver, não tem a ver. E aí, eu então... Aí foi pro Sesc, 20 minutos e o Sesc pergunta, então vai dar certo. Porque se eu colocasse mais do que 20 minutos, a plateia talvez não ficasse, né, nessa experiência, né? E então eu tinha isso, né? Então o que o encontro com a psicologia formativa me deu, tanto no trabalho com a formação de atores e atrizes, como no trabalho com as crianças. Eu continuei fazendo teatro que eu fazia. O que acontece é que o olhar, eu comecei a ver a partir do olhar da psicologia formativa. E então as coisas se ampliaram, né? Elas se transformaram. Eu comecei a expandir o meu olhar e abrir camadas sutis de dentro dos processos que eu fazia. Então eu tinha aqui um exercício que eu fazia. Eu comecei a enxergar aquele exercício em muitas camadas. E isso ampliou o meu repertório, porque eu não tinha mais um exercício, eu tinha 10. Então, criei repertório, novas estratégias, né, de abordagem, né, daquilo que eu ia fazer com as pessoas, do processo de como eu ia tratar aquilo que eu queria tratar com as pessoas. Eu formei uma linguagem para falar, porque eu aprendi a falar a partir do meu corpo, né? Volta, Renata! Volta, Renata! Eu aprendi a falar a partir do meu corpo. Então, quando eu falava com os alunos a partir do meu corpo, eles me compreendiam mais, né? Eles podiam me entender. E uma formação de uma pedagogia e de uma didática que está ligada a esse olhar processual. Então, isso, né, engrossou o meu caldo, mas muito, né? Me deu um norte mesmo. Então, tem a experiência, até comentei, o que eu comentei hoje? Acho que é com a Paula. Aí, né, então a gente vai lá fazer a peça com as crianças e tal, e aí a gente vai lá tomando um ensaio, vem aqui assistir, vem cá, né, vem alguém aqui assistir, aí vai uma criança bem introvertida, né, ela já tá no caminho, ela tá indo pro palco, né, aí ela vai falar a primeira frase, alguém fala mais alto, e pronto, né, acabou, né, então eu comecei a enxergar por que isso não estava bom. Por que falar isso não estava bom? E aí eu podia explicar, não vai falar isso aí, não vai falar. Eu segurava as crianças, quem pedia para a criança falar mais alto, porque isso é um volume que ela vai ganhar só no final, depois que ela estiver apropriada de tudo, né? E aqui que eu estou fazendo, que presente então que eu penso que eu estou preparando para as crianças e compartilhando com elas, e formando com elas, né? Porque eu fiz tudo isso junto com elas, né? Formar novos repertórios para a vida, porque eu estou contando de uma padronização e de uma concorrência. Elas têm enraizado nelas, é muito forte, que a vida é de um jeito só. Como é enraizado para a gente, eu tô falando de mim também, porque a gente está mergulhada nesse mundo, é difícil fazer isso, né? Desmanchar certezas já formadas na infância, então o que é certo e o que é errado, quando a gente está falando de imaginação, né? Quando a gente está falando da vida, né? Tudo que existe foi imaginado por alguém. Por que a gente não pode fazer outras coisas, né? Formar firmeza e leveza, reconhecer a diversidade da vida junto das crianças, aí eu estou falando dos tipos constitucionais, eu conto para elas. E encorajando os desafios, porque a gente vai devagarinho, né?
Uma vez eu estava com uns livros de mitologia grega que eu levei para umas crianças de 5º ano verem as figuras. E aí elas viram as figuras, aí alguma falou assim, eu não ia ler isso aqui nunca, olha o tamanho disso aqui. Eu falei, é porque esse livro não é para você. Agora é para o adulto. Eu tirei assim um pouco dela, eu falei assim, porque sabe o quê? Você tem que ler só um pouquinho. É só um pouquinho que você tem que ler. Se você quiser ler o livro inteiro agora, não vai dar, né, para você agora. Mas só um pouquinho. Então, lê só assim essa frase aqui. Lê aqui, fica aqui. Aí ela não levantou mais, né? Ela ficou ali, porque ela tinha medo do livro, né? E a possibilidade de ler só um pouquinho, deu para ela a possibilidade de ler o livro, né? Que não era só para o adulto, era para quem quisesse. Então, eu estava cuidando, estou combinando aqui com a Cláudia, com o tempo, porque eu queria mostrar para vocês o repertório que eu fiz, né? Hoje de manhã lembrei mais uns e enfiei lá no meu caderno, bem melhor. Então eu dividi esse repertório em 7 sessões. Uma é retomar o pulso. Esse trabalho que eu estou fazendo agora tem muito a ver com a entrada na formação do diálogos. E aí é de 2020, então eu trabalho com as crianças, ele é mais novo, mas eu faço muito dele, né? Ele é a minha rotina, assim, é o dia a dia. E tem a ver com a pandemia, né? 2020, então ele tem a ver com a pandemia e com o retorno da pandemia. Então eu estou falando de retomar o pulso, de se reconhecer, da diversidade da imaginação, dos jogos teatrais na perspectiva da psicologia formativa, da condução. Vou falar um pouco de algumas experiências individuais com crianças e da coragem de ir para a cena. Tomar o pulso. Bom, eu dava aula primeiro dentro da sala de aula, porque tinha muita criança online. Então, com muita criança online, eu não podia ir para esse teatro de arena, porque lá não pegava a internet direito, não dava. Então, eu esvaziei o centro, assim, da sala, e a gente fazia a cena ali, e a porta era a nossa coxia, né? O lugar onde os atores e as atrizes, né? Certo? Então, eles faziam a cena felizes, eu achava que eles estavam gostando de verdade. Então, eles saíam pela coxia, adivinha? Nunca mais eles voltaram. Isso é o retorno da pandemia. No final da aula eu passava pegando todo mundo, eles tinham descido pra quadra, eles estavam lá, né? Então eu via pelo menos a cena, a gente fazia a cena, descia, fazia a cena, já sabia, fazia a cena, descia, ficava sem ninguém, ia recolher todo mundo depois. Então quando eu desci pra arena, eu comecei a ver, né? E estudando com a Denise ali na formação do Diálogos, comecei a ver comecei, né, a conversar com a Denise que eles estavam sem esse contorno, né? Primeiro que eles ficavam presos dentro de casa, então eles estavam presos, né? E depois, quando ele vai expandir, ele não sabe regular essa expansão. Então a minha chamada, eu tinha que fazer chamada porque eu tinha que lembrar o nome de 300 crianças, não era fácil. Então a chamada eu gostava de fazer mesmo, né? Chamando nome por nome. Então eu falava, André, vai dar uma volta na escola e volta daqui a pouco que eu vou dar. Não sei o quê. Então a chamada era, eles saíam e voltavam. Primeira aula, eles não voltavam, né? Mas eu sabia que eles iam voltar, que a gente ia formar o IDP. Então a gente foi fazendo isso. Eu uso até hoje, são 3 anos de chamada parkour. As crianças chamam chamada parkour. Eles vão e vêm da escola. Tem muitas variações, né? A ideia é que eles saibam que eles podem ir, né? Que eles têm liberdade de ir, mas eles têm a responsabilidade de voltar, né? Que eles não estão presos, que a gente está em conversa, né? Eu organizo, mas eu não estou o tempo inteiro com eles, então essa liberdade significa que eu também não posso ficar andando com eles na escola, eles vão, né? Bom, tem variações, né? Às vezes eu trabalho velocidade com eles, baixa, média e alta, então tinha crianças que não corriam mais, quando elas voltaram da pandemia eles não corriam. Então eu fiquei inventando um jeito, né, dessas crianças poderem correr. Então eu dava para todo o grupo, né? Esse parkour é velocidade média porque você tem que girar. Então a escola tem vários pilares, eu queria que eles girassem assim nos pilares e para eles girarem eles tinham que ter uma velocidade média. Então mas essa criança, por exemplo, tinha uma criança que é meu foco assim, principal, ela tá correndo agora.
A gente precisou de muito parkour, né? Mas eu sabia que uma hora ela ia correr, né? Então eu repeti. Então, tem vários, né? A ideia também é que as crianças contextualizem as suas atitudes em cada espaço, né? Que elas aprendam. Aí, então, vamos lá, olha lá. Então eu faço um roteiro com elas pela escola, elas andam atrás de mim, aí eu vou criando esses roteiros, essas variações. Aí a gente tá fazendo um de giro, ó. Esses pilares, eles vão girar. Lá tem um monte de pilar. Essa era uma de giro. E depois eles vão sozinhos, ou em dupla, ou em trio. Aqui eu queria mostrar como ela tá se divertindo ali de fazer esse braço. A gente girou em volta dessa árvore com esse braço e ela tava ali aproveitando isso, né? Aqui elas estão em duplas fazendo um caminho. Elas estão aqui num trio também fazendo, aí é num trio, depois vai fazer. Aqui a gente está subindo em cima dos brinquedos do parquinho. E então cada um sobe do seu jeito, né? Como vocês podem, né? Tinha criança que nunca tinha ido nesse brinquedo, um brinquedo que eu nunca tinha ido nesse brinquedo, Aí, retomando o pulso ainda, não tinha silêncio, né? As crianças falavam, elas queriam falar, elas reclamavam que elas não podiam falar, porque o momento que elas podiam conversar, por conta da máscara, inclusive, seria um intervalo, mas no intervalo elas não podiam conversar, porque elas estavam comendo e tinha que tirar a máscara, então não podiam conversar por causa do vírus. Elas não tinham, então elas queriam falar, dava um efeito rebote, o efeito contrário. Bom, eu fui criando espaços de silêncio, com a criação de um sino mágico, que era um triângulo. No começo elas falavam, isso aí é um triângulo, isso aí não é um sino mágico. Mas ele ganhou palavras mágicas e ele virou um sino mágico. Bom, elas foram comprando essa ideia, que a gente também usa até hoje, e a gente fala as palavras mágicas, depois vocês vão experimentar. Antes do sino mágico, o mundo era nada, silêncio na plateia, silêncio na coxia, atenção para o sino mágico que vai tocar. O sino toca e aí uma coisa vai acontecer. Sou eu contando uma história, eles contando uma história, uma cena de um amigo, e aí eles se reúnem para fazem aquele centro, né? Então aí, tocando assim, é uma loucura, todo mundo quer tocar assim. que deixou de ser um triângulo faz tempo, agora ele não é mais um triângulo. Aí elas olhando, né, para aquilo que vai acontecer. Essa é mais nova, porque eu sinto nas crianças, eles estão ali na minha frente, 20. Eles estão, cada um olhando para um lado diferente. São crianças que não fizeram o ensino infantil presencial, né? Então essa coisa, vamos gente, vamos com a pro, eles não olham para você, não tem, não faz. Então eu tô fazendo isso com eles agora, né? Então eu falo, me ouçam com os olhos. Aí eles também no começo, né? Como que a gente vai ouvir com os olhos? Você tá falando errado, né? Não tô errado, é que você precisa me ver e me ouvir ao mesmo tempo. Você vai ver porque eles me ouvem, né? Eles estão assim, mas eles estão me ouvindo. Vocês me ouviram? A gente ouviu, deixa eu ouvir você. O que eu falei? Eles falam que eu falei. Então, mas eu quero que você me veja e me ouça ao mesmo tempo, né? E aí, tá vendo, tem um menininho ali que tá, né, virado pra lá, eu tava falando, ó, eu tô aqui, né, eu falo pra eles, eu tô aqui, você não consegue ficar comigo um pouquinho? Fica comigo, é só um pouquinho, isso que eu tô falando pra vocês, vai ficar um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou falar e vocês vão fazer em grupo, mas você consegue ficar um pouquinho aqui comigo, né? E eu dou essa dimensão temporal para eles também, porque eles também têm essa impressão que eles vão ficar ali muito tempo, não precisa contar. E aqui, né, também, aí é dentro da cena, mas eu tô fazendo a mesma coisa, é para ele ficar ali comigo um pouquinho, formar relação, formar contato. Ali eu sou uma líder dos macacos, e eles são macacos e que vieram me avisar que o mundo deles estava sendo invadido por um humano, então aí me contar, e aí eu também vou ali dentro da cena formando contato e formando a relação olho no olho com eles. Pular corda também, eu chamo de retomar o pulso, porque é a criança diante da corda formando a coragem de entrar na corda. E aí eu protejo esse momento, né? Tem que falar você, ó, aí eu falo, ó, fala pra mim, vai rápido. Aí eu fico lá na corda, fala, vai rápido, aí eu
eu assusto. Então, vocês precisam esperar o tempo do amigo na fila, você precisa prestar atenção na sua vez de entrar. Então, são muitas coragens que envolvem pular corda, né? E a criança diante da corda, ali ensaiando, e quando ela consegue, é uma grande felicidade, né? Ela forma uma coragem. Reconhecimentos. Eu chamei de reconhecimentos. Essa foi uma das primeiras foi a primeira coisa com as crianças, né? Eu comecei a... Depois do intervalo a gente não dava mais aula, né? Ainda é difícil. Mas então elas voltavam muito agitadas, então eu comecei a dizer para elas colocarem um movimento. Como você está por dentro, coloca na sua mão. Aí veio isso. O que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu fiz igual a elas, né? Eu entrei e falei, nossa, é terrível, é muito difícil ficar assim, né? E aí eu falei, agora você vai me imitar, né? Eu falei para então eu fui diminuindo em graus, é difícil, né? Eu fui diminuindo em graus e fui, eles vão fazendo junto, eles ficam muito interessados. E fui trazendo para mim e eles gostaram muito de fazer. As crianças com sintomas de hiperatividade, elas pediam para repetir. Tem uma experiência que eu contei para uma prima minha que é professora, né, de criança, no interior, e tinha um menino que não dormia. Ela ensinou as crianças a fazer a ondinha da tia Dé, lá, viu? Chamou a ondinha da tia Dé. E um menino que não dormia, a mãe dele mandou uma mensagem um dia para ela que ele tinha feito a noite para dormir. Ele fez, aí a mãe ficou muito agradecida, né? Mandou uma mensagem para minha prima. Minha prima mandou para mim, eu mandei para Denise, o que é isso? Esse também é desse ano, eu queria que as crianças ficassem um pouco mais com elas mesmas, e aí eu percebi que não dava, eu não já dava, faz para elas, fica um pouco com você mesma, elas não ficam. Aí eu inventei isso, né, que tem a ver com as formas, né, eu falei, agora você vai fazer, você deita aqui na arena, vocês vão ver se depois eu leio todas as frases, mas então eu coloquei eles deitados ali na arena, essa é a plateia do teatro de arena. Eles gostaram, né, de ficar deitados um pouco. Aí eu falei, agora você vai fazer uma pesquisa. Você está borbulhando igual água para passar o café? Você está pressionado como uma panela de pressão fazendo feijão? Você está duro como uma rocha? Você está desmanchando feito pudim fora da geladeira? Ou você está leve como a brisa do mar? E eles levaram a sério, né? Eles adoraram. E ficaram assim, né? Eu posso estar duas coisas? Aí um menino falou assim, eu estava borbulhando, mas quando eu deitei viraram ondas, né? Então é interessante, eles pedem para fazer de novo, eles querem se acalmar, eles não sabem como se acalmar, mas eles querem, eles experimentaram, né? Eu tenho o lado de fora, então eu uso o parkour também para eles saírem e perceberem ouvirem, eles verem, o que eles sentirem. Então eles vão para um lugar que eles querem, eles observam uma coisa e trazem de volta para contar. Isso também pode ser uma variação de um dos parkour. Ali eles estão olhando para uma aranha gigante que tinha assim no alto, tem um lugar onde se forma uma teia. Também, né, quando a gente voltou da pandemia, uma criança ficava perto da outra, eles não sabiam mais ficar perto. Então aqui, ó, já virava uma cotovelada, eu já era assim, eu tirando criança, eles brigavam, eles se batiam, né? Então, eu fiz também isso formando fronteiras, eu chamei de não atropele o seu amigo. Hoje a aula é não atropele o seu amigo. E aí eu fui criando movimentações em grupo, para eles poderem correr e poderem se conter no momento que eles precisassem se conter, né? Então depois eu vou passar um vídeo que dá para ver bastante isso, mas se vocês verem ali, ó, então a coxinha, né, do teatro de arena, eles vão mudar de lugar, por exemplo. Esse monte de gente troca de lugar, né? Então aqui eles estão correndo, né? Esse grupo está vindo para cá, eu experimentei. Bom, aqui tá essa história primeiro, vou contar essa primeiro. Eu experimentei os corpos no parkour. Então eu fiz o corpo do herói subindo em cima dos parques. Então todo mundo experimentou, todos, né?
eu fiz o cuidador, eles foram ficar com as crianças pequenas, eles foram brincar com elas, né? E também, como é que a gente faz o silêncio, né? O silêncio tem bastante movimento por dentro, então eles passavam observando as paredes, ouvindo os sons das outras salas de aula, né? E conta histórias com essa diversidade. Então, em 2021, quando a gente retornou para o presencial, eu contei muitos mitos de heróis, né? Eu contei os gregos para eles, eu fiz um apanhado assim dos mitos ocidentais, na verdade, mas tinha bastante foco nos gregos. O ano passado eu fiquei nos africanos, da mitologia indígena brasileira também, né? Eles achavam muito triste, porque os mitos cíclicos, né? Falavam, mas isso é muito triste, as crianças achavam triste, né? Eu falei, é um pouco triste, né? Porque tinha morte no mito, né? E esse ano eu tô trabalhando a formação da compaixão com eles, contando contos tibetanos e indianos. Então, os personagens, a ação principal da história é um personagem que foi que ele teve uma compaixão com alguém, teve uma atitude de compaixão. Então, primeiro eles achavam que o personagem era bobo, né? Depois eles acharam que a personagem estava fazendo alguma coisa de errado, que estava tão boazinha, tem alguma coisa errada. Eu falei, gente, mas de onde vocês acharam que o personagem ele é tão bom? Ele era bom. E depois foi um tempo para eles aceitarem essas histórias, né? Trabalhei também com o nosso dia a dia. Então, a formação dos grupos para fazer o parkour tinha que considerar o amigo, né? Porque você forma, um trio. Aí faz um trio aqui, o amigo lá sozinho, né? Mas já fiz o meu. Não. Alguém tem que ir lá perguntar. Sempre alguém vai ter que ir lá perguntar se o amigo quer ficar sozinho. Porque às vezes tem a possibilidade de ficar sozinho também. Muitas vezes eu coloco essa possibilidade, que é ir sozinho. Mas eu vou fazendo essa variação para ele poder chamar o amigo. Eu fico de costas, eu vou ouvindo as vozinhas que foram se formando ao longo do tempo, né? Ouvindo, você quer vir comigo? Né? Eu ouço de costas a voz, eles convidando. É muito emocionante, né? Aqui sou eu lá, no papo, contando história pra eles. Contei, aí o menino falou pra mim, nossa, eu percebi que eu sou as 3 coisas ao mesmo tempo. Que eu uso um corpo para cada momento, mas eu faço as 3. Aqui é uma menininha olhando ali para os bebês. Aqui eles estão lá, subindo ali. E eu ali na frente assim, ó. Aqui não acerta errado na imaginação, né? Eu trabalho com as histórias, depois peço para eles escolherem uma imagem e fazerem a forma com o corpo. E aí a plateia vai imaginar a partir da imagem que a outra criança ofertou. Mas eles trabalham com a lógica da adivinhação. Eles falam, acertei, errei. Não tem certo e errado aqui. Você vai imaginar, a gente vai imaginar muitas coisas. Quanto mais a gente imaginar, você é responsável pela sua imaginação. Isso não tem a ver porque você olhou para ele e imaginou. Mas a sua imaginação é sua. E desmontar essa certeza do certo e do errado foi difícil. Eles ficavam bravos. Você está dizendo que nem as palavras existem? Mas aí eu falei, eu não pude falar, eu não pude ir muito aí, né? Eu tive que segurar a minha filosofia, né? Então aqui eles estão fazendo todos juntos, mas depois eu também vou trazendo para o palco e eles vão mostrando em duplas, em trios, sozinhos, né? Conforme a gente vai formando essa possibilidade. Isso é uma imagem de uma história que eu pedi. Agora eu quero uma foto de tal personagem da história fazendo isso. Aí eu estou pedindo para eles fazerem, cada um vai fazer do seu jeito. Aqui eles são vizinhos recebendo uma notícia. Aqui é um búfalo jogando um tapete gigante em cima de 4 lebres. Aqui ele jogando
jogando já o tapete, ele já jogou. O tapete é outro grupo, né, que fez em outra forma, de outro jeito. E aqui também é um momento de um espetáculo, né? Aqui os jogos teatrais na perspectiva da psicologia formativa, então observo ali a turma e falo, acho que eles estão precisando firmar um pouco esse grupo, eles estão precisando conter, eles estão... Então eu peguei alguns jogos do teatro que eu já fazia e eu olhei para eles dentro dessa perspectiva. Então firmar, jogar objetos em roda, o escravo de Jó com bastão, gincanas colaborativas em que cada um tem um pedaço ali para fazer, ele tem que se agrupar para ir. Tem um que é travessia das cadeiras, que é interessante, que eles têm que ir andando em cima das cadeiras e andando juntos. Ele tem que dar conta daquilo, se afirmar. O uso dessas fotos do teatro, e eu vou pedindo em graus, mais velhinho, mais velhinho, mais velhinho, mais velhinho, mais velhinho. E eu vou pedindo, e aí eles estão fazendo isso, ó, comigo ali. Receber, então eu comecei a abrir esse espaço para que o espaço, a coisa do teatro não fosse só o palco, essa coisa do ator e da atriz, porque tem crianças que, a princípio, num primeiro momento, elas não querem estar lá, né? E vou levar para elas a força para lá, nem é o caso, né? Porque é muito importante estar na plateia. Então eu vim formando mais plateia do que o palco. O palco, muita gente vai para o palco, mas a possibilidade da plateia é que está menos formada, né? Então esse é um diálogo que eu fiz com as crianças. Professora, eu não quero participar. O que você não quer fazer? Eu não quero participar, eu não quero fazer a cena. Mas você quer assistir a cena? Eu quero. Então você quer participar? Você quer participar assistindo? Eu quero. Eu quero. Você quer fazer isso? Eu quero. Então tá, então você vai sentar e assiste, né? E aí eu criei grupos de apreciadores, porque chamava de crítico, virava uma coisa forte. Eu criei grupos de apreciadores artísticos, então essas crianças que no primeiro momento não queriam ir. E elas observavam o que elas mais gostaram. E não o que elas menos gostaram. Estamos formando. Então ali é uma plateia, né? Ouvindo ali. Contei, então tem turmas, depois eu acho que eu vou falar isso em outro momento, mas tem turma, tem 20 crianças pulando, como é que eu vou chamar eles pra mim, né? Eu não vou gritar com eles, né? Então eu vou fazer um esconde-esconde. Esconde-esconde, todo mundo vai se esconder que eu vou procurar. Eles vão ficar em silêncio. No esconde-esconde eu consigo falar com eles, pra aí eu vou trazendo eles. Boa. Pega espelho, ele é bastante, né, mótil, mas eu pega espelho, todo mundo corre, eu pego um, quando eu pego um, todo mundo para. Então eu vou criando esses pequenos silêncios de dentro, e aí eu falo, né, e todo mundo faz, todo mundo concorda com quem eu peguei, e aí eu falo, 1, 2, 3, liberado, pega outro, mas para. Olhar para a vez de cada um, porque tem criança que vai invadindo todos os espaços, o outro fica sem espaço. Eu também eu seguro, eu fico de olho mesmo, eu olho ali e seguro, né? Porque senão a outra criança, você nem sabe uma hora porque que ela não fez. E aqui, esse é um menininho bem quietinho, né? É um menino bem introvertido, então eu venho trazendo ele. Né? Então, eu não sei, eu ainda não sei, olha, eu vou... Toma água. Eu pego. Vai não? Vai dar. Bom, eu lembrei uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quando eu era criança, eu fazia balé clássico. Fiz muito tempo no balé clássico. E eu dormia... entre ficar acordada e dormir, eu fazia as coreografias. Eu dirigia muitos bailarinos, assim, né? Fiz muitas coreografias assim. Eu uso isso para fazer direção hoje, entre estar acordada e dormir, né? Então, eu faço essa experiência se trata de uma experiência somática, né? Eu faço isso para planejar a aula. Então, eu tenho o conteúdo que eu vou trabalhar com cada ano. Mas
por exemplo, tenho 3 segundos. Embora seja o mesmo conteúdo, eu vou trabalhar com Tere, uma história tal, com todo mundo. Cada turma eu vou fazer uma abordagem diferente. Cada turma vai ser um planejamento de aula diferente, uma abordagem diferente. E o horário que a turma, tem a característica da turma, e tem o horário que a turma faz aula. Então eu não tenho mais turma às 7h30 da manhã, ainda bem, mas eu já tive muita. Então às 7h30 da manhã as crianças não queriam fazer teatro, nem eu queria. Então eu saía com elas pela escola, a gente, né, sentia o sol, sentia a escola, e aí a gente ia vindo. A turma de depois do intervalo, vocês imaginam, né? Eu tinha que entrar na frequência deles, eu corpava com eles para ir aí ganhando eles e modulando e trazendo para mim. Levava um tempo isso também. Então eu uso isso. A turma das 7h30 e a turma de depois do intervalo são perigosas. Da condução, o olhar, então tudo isso a psicologia formativa foi me dando, né? Repetir o que eu estou formando. Então essa criança que não corria e que está correndo agora, demorou 3 anos para essa criança correr. Então, se eu perdesse ela de vista, porque é muito sutil, então, né, essa mesma criança me falava. Então, desde lá da pandemia, na videoconferência, eu comecei a falar, bom, abrir o microfone e ela falar comigo é muita coisa. Então, só abre e fecha o microfone, todo mundo. Abre e fecha, todo mundo sabe. Agora, eu sabia que ela estava lá, porque ela estava de tela assim, fechada, né? Mas eu tinha certeza que ela estava lá. Aí, abre e fecha o microfone, viu? Fechou. Agora ela fala, Aí eu chamava, André, Beatriz, Aí eu via, Agora você vai no outro dia, né? Fala o seu nome. E ela fala, o nome. E isso foi crescendo. Essa menina sempre veio pra cena. Ela não é da turma dos apreciadores, porque ela quer estar na cena, ela quer falar. Então isso me ajuda também, porque ela quer muito. Então ela fala, agora ela tá falando. É bem baixinho, ela fala baixinho, né? Então ela fala bem baixinho, mas ela conversa agora. Ela fala frases inteiras comigo e ela fala na cena também, né? E aí, a Denise me acompanha bastante, porque a Denise me acompanha bastante em tudo, já há 10 anos, mas esse momento eu faço junto com ela, que é a supervisão das crianças que estão muito subinformadas e elas saem do grupo. Eu trabalho no grupo, né? Eu trabalho com as crianças no grupo, mas tem criança que vai sair do grupo, ela está muito subinformada. Ou porque ela vai brigar com alguém comigo, vai brigar com algum amigo, ou porque, né, ela vai chorar muito, ou porque ela vai ficar invisível. Ela fica tão invisível ali, ela vai se desmanchando ali. Então, eu vou trabalhando com a Denise na supervisão, como eu formo a relação com essa criança, né? Então, uma criança esses dias, eu estava contando uma história, era uma vez, eu comecei assim, com um corpo bem teatral, aí uma menina veio assim na minha direção, chegou aqui, e falou assim, posso beber água? Aí eu falei, peraí, senta aqui um pouquinho. Aí eu sentei ela, falei, gente, deixa eu explicar uma coisa. Quando eu for contar uma história, quando alguém estiver fazendo uma cena, quando o amigo estiver falando uma coisa muito importante, se for um xixi urgente, você pode pedir. Mas se for para beber água, tem que esperar um pouquinho. Se for para me contar alguma coisa, tem que esperar um pouquinho, né? Tá bom? Todo mundo entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Entendeu? Todo mundo entendeu. Era uma vez, uma mão levantada. Aí eu falei, fala, eu posso beber água? Aquilo não era sede, né? É sede, né? Então a Denise foi me ajudando a trazer essa menina para perto de mim sem deixá-la beber água, né? Esse era o desafio. Então, também assim, no descanso entre as aulas, que eu preciso muito, eu vou ficando muito cansada. Muito cansada. Até o ano passado eu dava 6 aulas seguidas. Na quarta aula não era mais uma aula, aquilo era uma coisa que não sei o que era. Mas 3 aulas esse ano, em seguida de 45 minutos. E entre elas eu descanso 5. Isso também na supervisão.
Aí aqui, crianças e experiência. Ajuda aí. A gente combinou tanto, só que eu mesmo falei, né? Aqui algumas experiências individuais com as crianças. Então, a menina que apenas observava é uma mãe que veio matricular uma criança para observar a aula. E aquilo, se eu não tivesse o olhar da psicologia formativa, eu ia achar aquilo muito estranho, né? Mas ela não vai fazer, ela vai fazer, ela quer sentar do seu lado. Ah, tá bom. E aí ela ficou sentada do meu lado, essa menina, né? Durante um bom tempo. Depois, ela ia querer brincar, claro, mas ela primeiro, ela precisava estar bem segura. A menina que não falava, eu já contei pra vocês, que também não corria. O menino folgado que se tornou herói, quando eu falei heróis sábios e cuidadores, esse menino falou, eu sou folgado. Folgado não tem na classificação. Não tem o povo dos folgados. Você é um herói. Não sou. É sim. É sim. Aí depois eu encontrei com ele e com a mãe dele, assim, a gente cruzou numa festa. Eu falei, ai meu herói. Ele, olhando assim. E foi indo assim a nossa conversa. Então, ainda é muito difícil na escola a relação com esse menino. Mas ele, por exemplo, ele vem dar aula de educação física, ele briga lá. Aí ele chega assim na minha aula, não. Aí ele falou, quero uma cena bem bonita daquelas que você sabe fazer. Você sabe fazer? Eu não sei nada, eu não sei nada. Sabe sim, é pra fazer, sabe. Então eu resguardo aquele espaço onde ele tem um lugar. E aí ele organiza, ele vira um líder, né? Um grande líder organizador ali das cenas, né? Ele vai sentando, foi sentando pertinho de mim, ele foi fazendo um movimento de chegar, né? E a menina que aprendeu a estar em grupo era uma menina que tinha sofrido bullying, aí eu fiz um processo com ela. Ela não ia participar de um grupo direto, ela tinha medo, né, do grupo. Então eu fui fazendo um processo de dupla, com uma criança mais tranquila, fui fazendo esse processo até ela voltar a estar em grupo. E aí, é um final aqui, que é a coragem de ir para a cena. Depois de tudo isso feito, a gente vai fazer uma peça. Então, eu faço isso no primeiro semestre. O segundo semestre, a gente vai contar uma história, a gente vai fazer uma peça. E tudo isso que eu contei para vocês, se está formado essa peça, bom, vai sair cada uma de um jeito, né? Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo que vocês vão ver como elas conseguem correr juntas, como elas conseguem esperar a vez do amigo. A gente vai formando tudo isso e tudo isso está na peça. E se ela consegue fazer na peça, ela vai fazer, ela faz também na vida, né? Então, aqui eu trazendo, eles vão lá na plateia, trazendo devagarinho pro palco. Eu faço essas cenas, então que eu tô na cena e aí eu vou fazendo contato com cada um, eu faço uma relação diferente, cada criança é uma criança muito diferente. Tem criança que eu tô assim, aí eu vou, essa é uma cena de uma costureira que faz a medida. Eu vou medir a cabeça, ela faz assim. Eu vou medir, ela faz assim. Aí tem outro que fica paradinho. Isso eu medindo assim, né? E aí eu vou no olhar trazendo a criança para a possibilidade de estar em cena, né? Essa é a que foge. Da direita. E eles vão ganhando autonomia e vão indo para a cena sozinhos. Eu vou me retirando, eles vão ocupando o palco até eles apresentarem para os pais no final do ano. Então aqui, eu tô contando, né? Aí eu falo assim, vai dar tudo certo. Eles, não, é muito cedo para dar tudo certo. A gente tem, né, que fazer muitas coisas. Então eu vou repetindo assim desde o primeiro ensaio, né? Mas eles têm essa, vai! Eu falo, não, mas já? A gente nem acabou de começar, vocês já querem que esteja tudo, né? Arrumado e tal. E aqui, eu vou deixar, eu fiz essa fala aqui, né? Forma assim a experiência de que tudo pode melhorar com fazer mais um pouco daquilo. De que é impossível ficar como idealizamos, imaginamos, de que é preciso um trabalho dedicado. Eles formam paciência e tranquilidade diante do objetivo, pois compreendem, pela experiência de fazer a peça, né? O que é processo. Eles entendem. Eles podem compreender. Mas lembra que a gente fez a peça e a peça tinha um caminho? Então, daqui a pouco vai ficar bom, como você pensou e tal, mas agora é muito cedo. Eles sabem disso, né? Bom, agora eu vou passar o vídeo. Vamos lá.
porque achei interessante vocês verem em movimento, né? Muito obrigada, gente. Bravo! Tem só uma perguntinha. Quando você trabalha a organização, comunicação, não sei se você tem essa resposta. Você sentiu que melhorou outras coisas, não só a comunicação, mas alguma interação com as matérias, que há uma timidez? Como é que é esse diálogo com as outras? Eles vão formando esse corpo mais firme para falar, né? Ou, por exemplo, às vezes eu faço uma interferência direta mesmo. Um tempo eles achavam que as histórias que estavam no livro eram chatas, as do teatro eram legais. É a mesma história, né? Então a gente foi se aproximando do livro de português, por exemplo. Né? Ou a Iusoli é uma escola que tem, eles têm inglês, né? Uma escola bilíngue, italiano, eles têm o 2º ao 9º ano, eles têm espanhol, e o aprendizado da língua é com o corpo inteiro, é muito interessante, né? Eles poderem fazer pequenas cenas, né, na língua. Então, sim, eu era conhecida como uma professora que deixa ficar descalça. Hoje todo mundo deixa. Também tem uma coisa legal, porque tem coisas que foram se formando e é uma troca, né? Também vem das aulas, eu aprendi muito com as professoras também, porque era uma novidade para mim estar dentro do espaço formal da educação. Eu sempre trabalhei no espaço informal, né? Então foi um grande aprendizado para mim, porque tem uma estrutura muito maior do que dentro do espaço informal. Então eu também aprendi muitas coisas que eu precisava vindo do teatro, né? Parabéns. Obrigada. Acho legal também falar que a Iusoli deixa eu fazer isso, né? É interessante, porque assim, eu falava, se alguém te parar no meio do caminho e falar que você está em missão da aula de teatro, eles falam, né? Eles estão lá correndo, o que você está correndo? Estou em missão da aula de teatro. Eles estão organizados aí, né? Acho que é legal, né, Renata? É uma interface, né? É uma interface entre o processo do profissional, que é você, no caso você, o processo de socialização das crianças, o processo da família na escola e o processo da escola como inclusão na sociedade. Então, são essas camadas que eu acho que a psicologia formativa contempla para a gente poder fazer essa conversa e essa interrelação de uma forma não assustadora para a própria escola, porque a própria escola pode se assustar com os processos quando eles vão abrindo sem uma bola, né? Sem uma organização e um processo. E foi também isso matéria da supervisão, porque às vezes eu escorregava, eu virava, eu ia para um lugar da clínica que não era o meu. Eu estou em outro lugar, a Denise volta para suas escolas. Eu voltava, e aí sim, assim era um lugar que eu olhava a partir da psicologia formativa, porque é a vida, né? Mas ainda assim aquele lugar. Então, isso era também a proposta, quando a Denise falava, mas isso tem do diálogo, né? Mas continuar fazendo teatro, né? Esse é o diálogo, me manter no teatro. O nicho do teatro. Muito bom. Tá tempo de falar alguma coisa? Tá, 2 minutinhos. Tá. Eu queria saber se você dá aula para adultos, porque eu quero saber. Comece por favor. Eu só queria elogiar mesmo. Pra mim foi apaixonante, assim, te ouvir. Acho que essa capacidade que você teve de criar uma linguagem. Eu fiquei impressionada com a linguagem que você criou, que é a linguagem formativa, mas muito específica, assim, para chegar nas crianças, muito pessoal. Tem 1000 elogios, depois eu faço mais pessoalmente. Mas queria dizer que foi muito bonito, assim, eu me senti muito em contato com você, assim, dá pra ver toda a sua pessoalidade no trabalho. E é realmente emocionante. Obrigada. É emocionante pra mim também poder compartilhar. Muito obrigada. Depois você manda o link pra gente matricular. Eu já tô na A gente tá querendo que ela abra uma escola para os filhos, uma escola para nós, para os pais. Para a formação de gestores, eu estou trabalhando a recepção da imaginação. A recepção
formação da imagem, porque a personagem, a gente imagina ela, né, com o nosso lado de dentro, e a gente dá forma. Então, esse ir e vir vai formando a personagem, né? Vai formando também todo um universo, uma atmosfera. E leva a gente de novo para o teatro, a gente sai desse lugar do discurso e leva para o lugar de fundação de um novo mundo, que vai ser compartilhado com a plateia. E isso também para o adulto, né, é um exercício de sociabilização, de formação da sua individualidade. Ele também é. Ele não é, né, assim, não, tudo que a gente faz está colado no nosso processo pessoal, né, que a minha poesia conta. Então, a aula de teatro, mesmo na formação de atores e atrizes, está colada no processo pessoal das pessoas que estão se formando, né. Qual que é a idade das crianças? É de segundo a quinto, então eles têm de 7 a 10. Lá, né? Aqui é de 30. Depende da turma. Muito bem. Muito lindo.